A gente tem tido bastante chamada para apoiar os clientes na questão do LGPD ou GDPR, né? Uhum. Como você enxerga que o Logical Data Fabric pode ajudar o cliente num tipo de situação dessa, nas necessidades relacionadas ao LGPD? Ah, Como isso é uma como você vê isso hoje? Você já tem tido consulta sobre isso relacionados ao Logical Data Fabric em projetos de LGPD? demais, viu, Marcel? Eu acho que isso tem tirado o sono aí de muito gestor de dado, de muito gestor de informação dentro das empresas, né? Uhum. E a gente realmente vê no Logical Data Fabric uma maneira de simplificar o processo de LGPD. E o que é a LGPD? Né? É você conseguir gerir os dados confidenciais aí dos teus clientes, né? Uhum. É, e evitar o crescimento de dados confidenciais, né? Evitar o crescimento de um problema. Se você tem um dado confidencial hoje de uma pessoa, você tem um grande ativo, mas aquele ativo também pode se tornar um problema, né? Então, o Logical Data Fabric, lembra que a gente comentou aí umas perguntas atrás, né? Que ele evita a replicação de dados. Se eu evito a Uhum. replicação de um dado confidencial, eu estou diminuindo o meu risco de ter problemas de acesso a esse dado confidencial. Né? Então, com o Logical Data Fabric implantado, primeiro, eu diminuo essa replicação de dados confidenciais, os dados ficam mantidos no repositório de origem, no repositório natural deles, tá? E eu também consigo, como o Logical Data Fabric gera uma camada única de acesso aos dados, eu consigo implementar nele as regras de confidencialidade dos dados, como, por exemplo, mascaramento, criptografia dos dados. E se chegar algum cliente e falar assim, olha, eu quero que você se esqueça de mim na tua base de dados, você vai, a partir do Logical Data Fabric, ver aonde esse cliente, você vai pegar o dado dele, e aí você consegue ter a linhagem e análise de impacto da onde o dado daquele cliente é utilizado nos modelos lógicos, tá? Até chegar na camada física onde aquele dado reside. Então você consegue fazer a engenharia reversa, né, da onde aquele dado é usado hoje e aonde aquele dado realmente está armazenado, para saber então em toda a cadeia de dados aonde aquele dado vai ter que ser esquecido, né? E o Logical Data Fabric ele é uma via de duas mãos, né? Então ele Sim. tanto serve para você expor informações de diversas bases juntas, mas se você também falar assim, olha, esqueça agora o cliente Marcel, dê um delete na minha base do cliente Marcel. Eu posso rodar, pedir para que o Logical Data Fabric dê um delete no cliente Marcel, e o Logical Data Fabric retroalimenta fisicamente as bases de dados aonde está ligado aquele cliente Marcel. Então você dá um delete em um único lugar e o Logical Data Fabric volta esse comando para as bases de dados. Né? Então também facilita muito no processo de esquecimento aí dos clientes. Né? Então, recapitulando aqui, a gente ajuda na diminuição de replicação de dados confidenciais, a gente ajuda no mascaramento, descaracterização de dados confidenciais para exposição num relatório, para exposição de áreas de negócio, e também a gente ajuda na linhagem e análise de impacto para você saber aonde aquele dado confidencial é utilizado e caso ele precise ser deletado, atualizado por alguma maneira, você tem um ponto único de atualização que vai atualizar todas as tuas bases físicas que contém ele. Legal. Bom, eu, Legal? eu tinha uma pergunta, mas eu vou dar prioridade para uma pergunta de um participante nosso aqui. Ele está perguntando para a gente aqui, para encaminhar para você, se vocês já tiveram cases, já vivenciaram cases de extração de dados do SAP, usando, usando a solução da Denodo, né, para fazer a extração de dados do SAP. Acho que ligado no exemplo do LGPD aqui que você estava dando. Uhum. Sim, SAP aí é um grande sistema utilizado pela maior quantidade. Acho que todas as grandes empresas brasileiras utilizam SAP. O último Uhum. benchmark que eu vi de alguns anos atrás, hoje deve estar muito maior, mas era de que 70% do PIB brasileiro era faturado pela SAP, era processado por sistemas SAP, então é uma grande realidade, né? E trabalhar com SAP, eu já trabalhei com SAP há muitos anos, eu sei que não é algo fácil, né? E a resposta para o Logical Data Fabric, lembrem-se disso, pessoal, conseguir cruzar dados de diversas origens para tornar ele acessível de uma única maneira. E SAP não poderia estar fora disso.
né? Sim, falando da tecnologia Denodo, a gente consegue abstrair, né, dados para dentro do Logical Data Fabric, tanto do SAP HANA, do SAP BW e do SAP ECC. Né? Eu consigo acessar a camada de aplicação do SAP ECC através das RFCs ou através de BAPs, virtualizo isso daí, virtualizo toda a camada do BW, desde Infocubos, Queries, DSOs, e dentro do HANA também, virtualizo as Analytics Views, Calculated Views, né, Materialized Views, virtualizo tudo isso daí e deixo disponível dentro do Logical Data Fabric para ser acessado aí e, né, fica disponível junto com o restante dos dados da empresa. Bacana, bacana. Tem mais uma questão aqui para você falar resumidamente como é o funcionamento tecnológico do processo de virtualização dos dados para o processo do LGPD. Desculpa, Marcelo, você pode repetir, por favor, a pergunta? Para você falar resumidamente como é esse funcionamento tecnológico do processo de virtualização de dados num projeto de LGPD, né? Legal, vamos lá. Bom, o projeto de LGPD em si, ele acaba ocorrendo paralelamente ao processo de virtualização normal. Tá? Então, a primeira etapa para fazer a virtualização é você se conectar nas origens, independente de qual seja a origem. Tá? E aí você virtualiza o dado as is. Né? Quando eu falo virtualizar o dado, você cria cópias dos metadados dentro do virtualizador. O que é a cópia do metadado? Ele vai mapear o esqueleto do dado e colocar lá no virtualizador e vai transformar esse esqueleto do dado em uma tabela. Porque tudo depois que entra dentro do Data Fabric, que entra dentro do Denodo, vira uma tabela, para todo mundo conseguir ver todos os dados em formato tabular. Né? Então essa é a primeira etapa, você virtualiza tudo e deixa tudo em formato de tabela. Aí depois você vai criando o que a gente chama visões de negócio. Então o que é uma visão de negócio? Aí você começa a juntar esses dados que estão virtualizados, né, nessa primeira camada. Então, Evandro, agora eu vou juntar o dado do cadastro de clientes que está vindo lá do meu SAP com o dado de billing que está vindo do meu sistema de faturamento, do meu sistema de billing. Né? Aí eu junto essas duas informações e crio um modelinho lógico. E aí eu posso aplicar as regras de LGPD, sejam elas regras de mascaramento, regras de criptografia, em qualquer uma dessas camadas. Eu posso aplicar desde a camada inicial, e aí conforme eu vou criando novas junções, né, vou criando novos modelos em cima daquela camada inicial, esses modelos vão herdando essas características de confidencialidade, de mascaramento e tudo mais. Então eu posso fazer desde a primeira camada, as camadas superiores vão herdando, ou então eu construo todo o meu modelo e aplico a regra de confidencialidade só nas camadas superiores, tá? As camadas que vão ser exibidas para o público. Porque às vezes, depende do nível, né, de usuário, ele vai ter acesso a uma camada menor, uma camada mais bruta, e para aquele perfil de usuário ele vai ter que ter um dado, o dado desmascarado, né? Vai ter que realmente ter acesso ao dado tal qual ele é. Então tem essas duas maneiras, ou você mascara na base, né, aplica regras de segurança na base e todos os modelos ali então passam a herdar, ou você aplica então a regra na última camada e libera essa última camada para os usuários finais.